Olá, meu nome é Rodrigo Adri, sou neurocirurgião e venho falar para o Grupo Mulher Brasil sobre a afasia, que é a doença que estaria acometendo o ator Bruce Willis. Na verdade, a afasia é um sintoma, né? Não é uma doença. Ela pode ser causada por diversas patologias, como AVC, traumas, tumores, né, demências, entre outras. A lesão em algumas áreas específicas do cérebro pode causar afasia, né? Que é uma disfunção da linguagem, né, que pode envolver tanto a deficiência da compreensão ou da expressão das palavras, tanto o falado ou escrita. Há duas afasias mais comuns. A afasia de Verne, que é a lesão na região posterior do hemisfério cerebral esquerdo, que ela é responsável pela recepção da linguagem e interpretação, ou seja, ela faz a compreensão da linguagem. A afasia de Broca, que acontece mais na região frontal do hemisfério, é responsável pela expressão, ou seja, ela pega as palavras, junta as palavras para formar frases compreensíveis. No caso do ator, pelo que eu li em algumas outras matérias, ele tem uma doença degenerativa. Então, o que ele pode ter, na verdade, é uma afasia progressiva primária, que é caracterizada pela deterioração progressiva da linguagem, né, a partir de uma atrofia, né, gradual do cérebro. E essa afasia pode ser um prelúdio de alguma outra doença degenerativa. Então, ela pode acontecer por 5, 10 anos e depois desenvolver outros sintomas da doença. Então, ela pode ser o prelúdio de alguns tipos de demência, como demência frontotemporal e até alguns casos mais raros do Alzheimer. Geralmente, esse tipo de afasia costuma ocorrer entre 45 a 70 anos de idade. Então, ela, né, vai progredindo com o tempo até surgir algum outro sintoma, né, da demência que indique qual patologia realmente o paciente tem. Alguns até, autores até tentaram classificar esse tipo de afasia como uma afasia, né, como uma doença propriamente dita. Mas o que a maioria dos pacientes vê é que ela é um prelúdio de alguma outra, né, doença. Então, muitas vezes fica difícil definir qual é a outra doença degenerativa, né, sem ter outro quadro, né, para outro sintoma para indicar, né, qual seria realmente a demência. Então, há alguns mecanismos que podem ajudar o diagnóstico, né, mas muitas vezes não são utilizados porque não vão trazer tanto benefício para o paciente, né, como uma biópsia cerebral. Mas, então, resumindo é isso, né? A afasia geralmente é um sintoma, né? Que é uma dificuldade da expressão, da compreensão da linguagem, e ela pode surgir em diversas patologias, né? Em diversas doenças, né? E no caso do Bruce Willis, ela pode ser uma afasia que, na verdade, é um prelúdio de alguma outra doença, né, degenerativa, né? Algum outro tipo de demência. Bem, eu encerro aqui, espero que vocês tenham entendido um pouco, né, o que ele já fazia. E qualquer dúvida, estou à disposição para responder no post. Até mais.